Pessoal, boa noite a todos. Começando então mais uma noite de evento da Semana de Tecnologia das Faculdades Anhanguera de Guarulhos. Eu sou o professor Guilherme Matsushita, professor dos cursos de Tecnologia da Informação, dos cursos de Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Hoje trazendo aí mais um debate para todos, para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Convido já a todos a debaterem também, né? Não tem problema nenhum. O bom é isso, que todo mundo participa, que todo mundo tire suas dúvidas, interaja. Então, deixo à disposição, tá? O canal aberto, é só abrir o áudio. No final da palestra, a gente vai dar um espaço aí para que todos possam participar, fazer o seu comentário, dar sua opinião. É importante também dizer se vocês gostaram do evento, o que vocês acharam. Quiser dar alguma sugestão de novos temas aí para os próximos eventos que nós vamos fazer também. A gente está preparando um outro evento, se der, inclusive esse ano ainda. A gente quer trazer mais pessoas aí da área. Então, eu deixo essa liberdade aí para vocês, tá? Para vocês poderem participar com essas sugestões, com os comentários, com as perguntas aí pertinentes à apresentação e também algum ponto que pode ter passado das apresentações anteriores. Tá ótimo? Falar hoje sobre a inteligência artificial. Não quero falar aqui da parte totalmente técnica da inteligência artificial, mas trazer realmente um debate, uma explanação relacionada ao que a gente tem no dia a dia, né? Na nossa vivência, no nosso cotidiano, o que nós estamos sujeitos com essa tecnologia da inteligência artificial. Hoje eu sou professor titular, né, dos cursos de tecnologia da Anhanguera lá de Guarulhos, e também sou professor responsável, orientador dos grupos de pesquisas lá que nós temos. Atualmente eu estou à frente de 12 projetos de pesquisa com os alunos, tanto de sistemas quanto de análise. Então, a gente começou esse grupo de pesquisa no começo do ano, já teve participação de alunos já em congresso, em evento de exposição acadêmica, né, com os trabalhos aceitos, e ao longo do ano nós vamos trabalhando aí para desenvolver mais projetos, mais grupos, mais pessoas envolvidas, tanto que seja da Anhanguera também, assim como a gente pode aceitar pessoas de fora, tá? Então, fica também aberto o convite para vocês, quem tem interesse, né, nessa parte de pesquisa, nessa parte de iniciação científica, quiser fazer parte, fica à vontade. Só entrar em contato comigo que a gente faz essa aproximação aí com os grupos de pesquisa. Fiz minha especialização em 2011 na área de governança de TI, já concluí também meu mestrado também na área de tecnologia da inteligência, com um projeto que eu fiz de análise das mídias sociais. Então, meu projeto todo do mestrado, minha dissertação foi sobre as ferramentas, né, de monitoramento de redes sociais. Isso me deu uma ótima oportunidade, pois em 2016 tive o convite de trabalhar no escritório de advocacia, pasmem vocês, né, para trabalhar num projeto de Big Data. E aí, conversando na entrevista com os sócios, apresentei o meu projeto de pesquisa, do mestrado, e aí começou a haver algumas coincidências, digamos assim.
Na época, o meu orientador do mestrado, no dia da entrevista, foi o participante da banca do mestrado de um dos sócios que estavam ali presente. Aí ele falou, poxa, não acredito que o seu orientador é o professor fulano de tal. Falou, caramba, agora de manhã ele estava comigo na minha banca participando lá, e ele foi o convidado da banca, da dissertação de um dos sócios. E aí acabou dando certo, fiquei lá 2 anos, fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho de análise de métricas relacionadas às mídias sociais. Então, a gente fazia um escaneamento da rede, né, fazia todo o monitoramento da rede e depois levantava todos esses dados e a gente fazia um tratamento, fazia uma análise e passava os relatórios para os clientes relacionados às mídias sociais. A gente fazia também monitoramento, igual passado ontem pelo Dr. Felipe Araújo, né, que era de monitoramento de domínio, né, de registro de domínio. Então, a gente tinha ferramentas que fazia a varredura da internet para encontrar duplicidade ou variações de registros de domínios dos nossos clientes, né? A gente fazia também esse tipo de monitoramento. E aí, partindo disso daí, eu comecei a atuar mais nessa parte de BI, de analytics, de análise de bases de dados, trabalhar com volume de dados, mas com um detalhe focado em micro e pequenas empresas. Então, hoje eu falo que é mais uma paixão por inovação tecnológica, essa curiosidade minha por máquinas também eu gosto muito, e a questão aí das micro e pequenas empresas é porque eu atuo também como consultor para informatização de ambientes ou de negócios. Então, se a pessoa tem ali um pequeno negócio e quer modernizar ou quer informatizar, quer colocar tecnologia no seu negócio, eu vou e monto um projeto para essa pessoa, para esse negócio, para transformar o negócio dela em um negócio digital ou colocar alguma solução tecnológica para que ela melhore os processos, melhore a questão de atendimento, de vendas, de marketing, de controle, de gestão, vai de acordo com a necessidade. Já ajudei muita gente a fazer isso, né? Um caso que eu conto mesmo até para os alunos, é de uma simples costureira, e aí eu fiz uma proposta para ela falando que ela não ia mais ser costureira, ela ia ter um ateliê de costura. Então eu fiz todo um trabalho de marketing, desenvolvi cartão de visita, fiz a identidade visual da empresa para ela, criamos um site que tinha agendamento, aí ela começou a entender o processo do negócio dela, as clientes antes não tinham nenhum critério para ser atendida. Partindo do site, o pessoal começou a entender que precisava marcar um horário, então ela começou a atender as pessoas, os clientes, com uma melhor qualidade, porque ela podia ali ter um tempo suficiente para essa cliente. E ela começou a melhorar a questão do atendimento, o próprio produto, o próprio serviço dela ficou melhor, ela começou a arrecadar mais, vamos dizer assim, e, por consequência, começou a ganhar mais também. Então, ela falou, poxa, ela tinha uma renda X, foi para uma renda 3x em pouco tempo, com algumas pequenas mudanças, né? Então, isso é muito satisfatório, porque a gente vê realmente que tanto você colocar tecnologia no seu negócio ou mudar os padrões, mudar alguns conceitos ali que você fica guardado, isso faz toda a diferença, né? E mudar também, assim, é o modo de pensar. Essa é a proposta, inclusive, da apresentação de hoje, tá? Também quero apresentar o blog que eu tenho no Facebook,
ele chama Blog Gestão e TI, tem um endereço aqui embaixo. Tem também um blog que eu mesmo cuido, onde eu escrevo artigos relacionados à gestão, tecnologia, internet, negócios, blog Gestão e TI também, o link do meu currículo Lattes. E aqui embaixo é o meu site profissional, glmconsultoria.wixsite.com/professor. Se vocês acessarem aí, vai ser direcionado para esse meu site profissional, onde tem ali um pouco sobre o meu trabalho. Então, falando um pouco hoje sobre inteligência. Para a gente começar a falar sobre a inteligência artificial, a gente tem que entender o que é a inteligência, né? A inteligência, ela não é algo pertinente só ao ser humano, e sim a qualquer ser que possa existir. O que difere a questão da inteligência e do seu uso é como que a gente se adapta às aplicações dessa inteligência na nossa vida, no nosso dia a dia. Os animais, né, no reino animal, eles usam essa inteligência como um diferencial para sobrevivência e também para procriação. Então, eles acham maneiras de se adaptar ao ambiente para poder se proteger ou para poder conseguir o alimento e também para poder conquistar ali a fêmea e ter a procriação, né? Prosseguir ali com a espécie. O homem, né, ele também usa essa inteligência da mesma maneira. Ele vai se adaptando ao longo da sua vida aos diferentes ambientes onde ele vive. E isso que faz com que essa inteligência seja maior ou menor diferenciada dos animais. Nós temos um poder de processamento dessa nossa inteligência muito maior do que os animais. Então, não é que nós sejamos mais inteligentes. A diferença é que os animais eles não têm esse poder tão grande de trabalhar essa inteligência, né? Alguns, claro, se diferem, né? Então, você tem cavalo que sabe dançar, o cachorro que tem alguma habilidade especial, os golfinhos, que dizem aí no reino animal, são um dos animais mais inteligentes que existe. Então, nós temos esse diferencial, essa capacidade que, ao meu ver, ela é quase que incalculável, né? Os cientistas eles não conseguem determinar de forma concreta qual é o limite da capacidade humana. Não existe um fim do cérebro em termos de processamento. Então, a gente pode pensar que nós temos aí uma infinidade do que fazer em termos de potencial, né? Basta a gente desenvolver essa inteligência. Na área da segurança da informação, por exemplo, né? Muita gente me fala assim, poxa, professor, meu computador ele está com um vírus tal e destruiu meu computador, infectou meu computador, o que que aconteceu, né? Veja bem, se existe um homem, uma cabeça pensante por trás do programa que desenvolveu o vírus, o homem ele é plenamente possível e capaz de desenvolver uma vacina ou um antídoto contra esse vírus, no caso do computador, né? E hoje nós estamos aí diante de um vírus de saúde pública mundial, onde também pessoas estão desenvolvendo capacidades de inteligência para combater esse tipo de vírus. Então, o que é criado pelo humano, o próprio humano é capaz de melhorar ou de aperfeiçoar aquilo, né? Eu falo assim, poxa, se o homem foi capaz de desenvolver um foguete para ir para a Lua, qualquer pessoa, qualquer aluno meu, aprendendo computação e se dedicando, pode, em determinado momento, desenvolver um foguete também capaz de ir para a Lua. Por quê? Porque se foi uma pessoa que fez,
você como pessoa, como ser humano inteligente, é capaz também. A inteligência ela é definida como a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Então, isso que a gente coloca como um diferencial dos humanos, né? Então, você resolve os problemas, os conflitos e se adapta a novas situações, né? Se você mora no Polo Norte, mora no Alasca, e você vai mudar para Dubai, por exemplo, né? Você sai de uma região extremamente fria e gelada, onde a temperatura é -20, para ir numa região em clima de deserto, né? Onde faz 40 graus. Então, o ser humano se adapta a isso. Ele tem essa capacidade intelectual de determinar o que é melhor para ele. Ele vai desenvolver uma proteção, ele vai pensar em algo para se proteger do sol ou do frio. Ele cria, ele desenvolve produtos, soluções de acordo com as suas necessidades. Quando a gente fala aí de inteligência artificial, é claro que não está relacionado ao ser humano. Aí a gente coloca as máquinas, né, os computadores por trás disso. Então, quando a gente trata de inteligência artificial, a ciência da computação é que está por trás dessa definição, onde é utilizado aí sistemas computacionais que têm a capacidade de simular, ou seja, não é uma igualdade dizer que a inteligência do computador ela é proporcional à inteligência do humano, né? Ela simula, ela emula o que um ser humano pode fazer em termos de processamento. E aí, dessa forma, o sistema inteligente consegue resolver problemas e hoje a gente sabe que bem melhor ou bem mais eficaz do que o ser humano. Resumindo, que a inteligência artificial é um sistema que a gente consegue ter melhores resultados de forma mais precisa, mais controlada e mais dinâmica do que o ser humano pode fazer. Então, se o ser humano demora alguns minutos para fazer uma conta, esse sistema inteligente ele vai demorar milésimos de segundo ou nanosegundos para poder resolver essa mesma conta. Então, enquanto o humano resolve um problema, a máquina pode resolver milhares de problemas ao mesmo tempo. Isso é a inteligência. Isso é o que a máquina é capaz de fazer. Então, ela começa a aprender a fazer as contas e, ao longo do tempo que ela vai sendo utilizada, ela vai utilizando os resultados das contas que ela foi fazendo e isso vai dando capacidade de processamento inteligente para ela resolver as contas seguintes. Sobre os campos relacionados à inteligência artificial. Então, hoje, né, nós temos um cruzamento de algumas áreas. Uma delas é a ciência de dados, é a questão do Big Data, né? O Big Data, a gente fala que é um evento que ocorreu há pouco tempo atrás, que é o volume dos dados, a velocidade dos dados, a veracidade desses dados. Então, a gente tem aí essas vertentes relacionadas às informações das mídias sociais, da internet, dos dispositivos móveis. Tudo isso ao mesmo tempo acontecendo, né? Então, para quem tem interesse em atuar com essa parte de ciência de dados, hoje se fala muito na linguagem R, que é uma linguagem relacionada a modelos estatísticos, modelos matemáticos, onde você vai desenvolver a parte matemática do que você precisa conseguir. E nós estamos falando aí de banco de dados de grande porte, né? Por exemplo, MongoDB ou Cassandra.
banco de dados aí para Big Data, para projetos de alta capacidade, né, de volumes aí de milhões, bilhões de informações. Tá? Então, por exemplo, banco de dados de um banco internacional, onde tem aí unidades no mundo inteiro. Nós estamos falando dos órgãos governamentais, tá? É um volume imenso de dados. Um outro cruzamento com a ciência de dados é a computação cognitiva. Essa computação cognitiva, ela tem um cruzamento muito interessante com a própria medicina, né? A área da biomedicina, estudando aí as relações do comportamento humano, né, do cérebro, do processamento humano com os computadores, com a forma do computador processar essas informações, tá? Então a gente tem aí um caso que é o PNL, né, o processamento de linguagem natural. É uma ferramenta que é da IBM, conhecida como Watson. O Watson hoje ele tem aí vários aplicativos dentro dele. Um deles é a própria ferramenta de processamento de linguagem natural, onde o ser humano fala, o sistema processa a fala do ser humano e coloca isso tudo como dados digitais, né? Então, você vê isso hoje, eu vou passar depois mais para frente, mas adiantando, os robôs de atendimento, né? Esses robôs de atendimento, eles são, é, eles têm aí no seu sistema essa ferramenta de PNL, né, de processamento de linguagem natural. O Google Assistente, a Siri, a Alexa, eles também possuem esse processamento de linguagem natural. Por isso que quando a gente fala, ok, Google, o celular nosso atende, né, para poder ver o que, que a gente precisa. Como que ele atende quando a pessoa fala ok, Google, né? É um reconhecimento da linguagem natural. Né? Isso para todas as línguas. Outro ponto aí que estuda a computação cognitiva são as redes neurais. As redes neurais, elas são um cruzamento de dados e informações que vão evoluindo conforme o processamento vai acontecendo dos sistemas inteligentes. Vai havendo cruzamentos entre as informações, gerando novas informações que podem ser novamente cruzadas, e isso não vai ter fim. Então, essa rede neural, ela está alinhada aqui com o terceiro tópico que a gente fala que é o machine learning, ou o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, né, o machine learning, ele é a parte que cuida do reconhecimento de padrões. Tá? Esse reconhecimento de padrões, a gente vai ver, ele é um dos pontos mais importantes da inteligência artificial. Por quê? Para eu poder fazer com que o meu sistema aprenda, eu tenho que mostrar ou ensinar ele aquilo que ele quer aprender. Por exemplo, se eu quero que ele diagnostique um cachorro no meio de pessoas, eu tenho que mostrar para ele ou ensinar para ele o que é um cachorro. Então eu tenho que, por fotos ou informações digitais, eu tenho que falar, olha, isso é um cachorro, isso é um humano. A partir do momento que ele começa a aprender a diferenciar, eu posso ligar uma câmera no meio da rua, tudo que for cachorro, esse sistema ele vai captar como algo que ele já aprendeu. Então ele tem que reconhecer o padrão. Né? O cachorro não tem somente um padrão, existem milhões de padrões para um cachorro. E ele tem que aprender também essas variações. A parte que cuida da programação de machine learning, a linguagem mais utilizada hoje em dia é a linguagem Python. Então, para aqueles que estão aí nos assistindo
e tem interesse de começar a estudar programação voltada para a inteligência artificial, comecem a estudar a linguagem Python. E nós temos também uma variação do Machine Learning, que chama Deep Learning. O Deep Learning é um aprendizado mais profundo, né? Onde você tem aqui ferramentas como TensorFlow e Apache MXNet. São ferramentas que hoje são capazes de diagnosticar esses padrões e fazer com que esses sistemas inteligentes praticamente trabalhem sozinhos, trabalhem por si só. Então, em todas as situações que nós vamos ver a seguir aí do nosso dia a dia, nós podemos nos deparar com a aplicação da inteligência artificial. Isso porque nós estamos rodeados aí, né, de sistemas, de situações, de ambientes computadorizados, onde essa inteligência artificial que nós vemos, ela é praticamente disfarçada, a gente não percebe, né? A gente usa, mas a gente não se dá conta do que aquilo é um sistema de inteligência artificial. Banco, celular, internet, né? As próprias ferramentas aí que nós utilizamos, todas elas, de forma direta ou indireta, está aí integrada com esses sistemas, e isso tem um grande impacto no nosso dia a dia. Então, um dos pontos fundamentais aí que eu falei sobre inteligência artificial é a questão do reconhecimento de padrões. Então, nós temos situações hoje das câmeras de segurança, câmera de monitoramento, recursos para segurança pública, né? Então, câmeras da Polícia Federal, da parte do Estado, dos governos utilizando essas câmeras para a questão de segurança, onde você pode colocar ali pessoas sendo procuradas, por exemplo, e essas pessoas elas vão sendo monitoradas ao longo de uma cidade ou de um ambiente. Então, conforme você está passando na rua, você pode ser abordado porque um sistema de inteligência artificial fez o seu reconhecimento. Você pode analisar, por exemplo, a questão do padrão, o trânsito de uma cidade, quando o trânsito está congestionado, quando não está, esse sistema inteligente ele pode diagnosticar esse trânsito e pode interferir no sistema, por exemplo, dos semáforos. Então, quando uma avenida está muito congestionada, num sentido, os semáforos eles podem ser alterados por mais tempo no verde, podendo assim fluir mais o trânsito. E isso de forma totalmente autônoma, tá? Quem que determina isso, ou quem que aperta esse botão do semáforo? O sistema de inteligência artificial. Então, vamos colocar um caso aqui em São Paulo, né? Se a gente tivesse capacidade de implantar um sistema desse, faria menos sentido você ter tanto o pessoal da CET espalhado na rua controlando o trânsito, né? Basta o sistema inteligente diagnosticar que uma avenida tá congestionada, em vez do semáforo ficar, vamos supor, 30 segundos no verde, ele passa a ficar 45 segundos, 60 segundos no verde, e isso fluiria mais o trânsito naquele sentido. Às vezes, na via que cruza essa avenida, por exemplo, não tem tanto carro, pode ficar mais tempo no vermelho. Então, são situações como essa que nós vemos no dia a dia, mas a gente não se dá conta. O sistema ele tem que aprender. Então, eu tenho ali um banco de dados, uma variação de imagens, onde eu passo essa variação de imagens para o sistema e falo, olha,
eu vou te ensinar a diagnosticar o que que é um cachorro e o que que não é. É muito difícil, é muito difícil. Vejam vocês, se vocês olharem rápido na imagem que está aparecendo aí, eu acredito eu, a gente mesmo se confunde, né? Às vezes o que que é cachorro, o que que não é. Se você colocar um cachorro de pelúcia, o sistema ele vai achar que é de verdade ou é de mentira. Então, nós ficamos sempre treinando, melhorando o aprendizado do sistema para que a margem de erro dele sempre diminua. Então, o sistema ele começa aprendendo, sei lá, 1% de aprendizagem. E ele vai acompanhando a evolução do que a gente vai passando de dados para ele, e ele vai melhorando essa aprendizagem. 10%, 30%, 50%, até chegar a um ponto, claro, se possível, de 100% de aprendizagem, ou seja, não tem nenhuma margem de erro. O que que faz, qual que é a consequência, né, dessa aprendizagem, então, desses padrões? A evolução de um sistema inteligente, nessa imagem que vocês estão vendo aqui de animação, do lado esquerdo, é uma animação. A gente faz um desenho com esses palitinhos, vamos dizer assim. A gente liga em vermelho o que pode ser colocado como um músculo ou um ligamento desses pontos, e nós demos um start para esse sistema falar, olha, o objetivo é você se deslocar no espaço, tanto para frente quanto para trás. Somente isso. O sistema inteligente, ele entende o quê? Tá, eu tenho esses palitinhos que me dá movimento. Eu posso pular, eu posso mexer eles, e o próprio sistema ele vai ver assim, olha, se eu mexer para frente, a perna ali vai para frente. Ele, ele guarda essa informação e utiliza numa segunda situação, numa segunda geração. Então a gente chama que são gerações que vão evoluindo desse sistema de inteligência artificial, até chegar a um ponto de evolução onde ele entende que se ele movimentar aqui o palitinho esquerdo para trás e o palitinho da frente, né, da direita para frente aqui, esse desenho ele consegue praticamente dar um salto parecendo aqui um cachorro. Isso é a evolução do sistema. E aqui do lado direito, né, nós vemos um robô, né, parecendo aqui com um cachorro, onde ele é dotado com câmeras e sensores, e ele usa esse sistema de inteligência artificial. Então ele consegue subir uma escada, ele consegue descer, ele consegue se apoiar em um barranco, ele consegue andar em superfícies de diferentes texturas, justamente porque ele vai guardando, né, vai armazenando todo o aprendizado que ele vai tendo. Então, conforme o sistema vai evoluindo, quanto mais evoluído for o sistema, mais aprendizado ele vai guardando na sua memória. Do mesmo jeito que nós. Por isso, essa é a semelhança, né? Por isso que nós dizemos aí que as pessoas mais velhas são mais experientes, né? Por quê? Elas têm passagens, né, de vida, né, experiências de vida mais do que os mais novos. Então elas vão armazenando essas experiências ao longo do tempo. Uma outra aplicação que nós vemos no nosso dia a dia e às vezes não demos conta de usar a inteligência artificial nos dispositivos wearables. Então, é nos dispositivos vestíveis, né, de vestimenta que nós falamos. Não só de roupa, né, mas tudo que a gente usa no nosso corpo. Os smartwatches que nós temos aí, né, capazes de medir até o oxímetro no sangue, o oxigênio, batimento cardíaco, pressão arterial,
Hoje nós temos aí tênis para corrida, que faz todo um diagnóstico inteligente de performance, de rendimento, de, de, de capacidade da pessoa ali correndo. Camisetas inteligentes com sensores para você poder utilizar e ela vai se adequar conforme o ambiente. O recurso de GPS com sensor de temperatura, sensor de altitude, de pressão atmosférica, né? Hoje nós temos óculos inteligentes, né? Então são aí dispositivos que nós nos damos conta que utilizam aí esses sistemas de inteligência artificial. E qual que é o benefício de tudo isso? Entender os padrões, entender o comportamento de quem utiliza esses dispositivos. A partir do momento que o padrão ele é compreendido, você pode melhorar situações, você pode corrigir alguma situação, você pode adaptar essas situações para aquilo que você necessita. Então, por exemplo, se você utiliza um relógio ali com batimento cardíaco, né? Você pode utilizar isso para monitorar o seu coração e fazer um entendimento dos padrões. Olha, pela manhã, meu batimento é na média de 100 batimentos por minuto. Aí, durante a tarde, eu me movimento mais, ele sobe para 130, né? E por aí vai. Às vezes você não tinha essa noção de padrão do batimento cardíaco ao longo do dia, né? Durante a noite, como que é o seu batimento, né? Olha, eu percebi que em 45 dias utilizando esse monitoramento cardíaco, o momento que eu mais tenho estresse ou que o meu batimento sobe é na faixa das 16 às 19 horas, né? E por que será que é nesse horário? Ah, pô, onde você está esse horário aí? Ah, eu estou voltando para casa no trânsito. Ah, então está explicado, você fica muito nervoso no trânsito. Aí seu batimento sobe. Então, se você não quer ter um infarto no meio do trânsito, você muda o horário de sair ou de voltar para casa, ou você arruma um outro meio de transporte e tal, né? Você vai se adaptar de acordo com esse novo padrão. Uma outra situação que nós vemos aí, que existe também a aplicação da inteligência artificial, né? Hoje, mais do que notável, né, a aplicação aí para os diagnósticos médicos. Então, a medicina está evoluindo muito nessa área para poder estudar comportamentos de doenças. Então, hoje, com a questão da Covid, do coronavírus, a gente teve um ganho na produção de diagnósticos justamente por causa da utilização desses sistemas inteligentes, de entender como que é o padrão ou o comportamento do vírus das pessoas que foram infectadas, para você ter um diagnóstico mais preciso e mais rápido das pessoas que estavam com a suspeita do Covid. Então, a gente teve aí, né, notícia aí de sistemas com até 80% de precisão. Às vezes não chegou num nível maior, 90%, 100%, porque precisaria de mais tempo e mais aprendizagem desse sistema para ele melhorar a forma como que ele diagnostica os exames. Então, fazendo um comparativo, né, se você pegar um médico recém-formado, ele vai ter pouca precisão de diagnóstico, comparado a um médico de 40, 50 anos de carreira, onde ele vai poder ali, de uma forma rápida e segura, dar um diagnóstico mais preciso. Por quê? Porque ele tem muito mais tempo de análise de resultados, de exames, do que o recém-formado.
Então, o aprendizado dele é muito maior. Doenças como câncer vão poder ser diagnosticadas com antecedência também por conta desses sistemas inteligentes, né? Então, hoje, qual que é a implicação disso daí, né? A longevidade do ser humano, né? Se há 50 anos atrás a pessoa morria com 40, 50 anos, hoje a gente pode falar que nós podemos viver com mais de 100 anos, porque a medicina vai nos dar mecanismos aí da nossa saúde ser preservada por mais tempo, né? Então, os diagnósticos médicos vão ter melhores precisões aí, e aí você pode prevenir ou antecipar alguma doença mais grave. Um outro campo que também foi afetado pelos sistemas inteligentes, a aplicação da inteligência ou dos sistemas inteligentes na engenharia. Então a gente tinha aqui uma cena, né, do mecânico de antigamente que consertava aquele Fusca, que a única ferramenta tecnológica que ele tinha era um arame, um alicate e uma chave de fenda, né? Ele resolvia qualquer problema do Fusca. E aí depois a gente vê hoje em dia um mecânico que não suja a mão, uma oficina que não tem bagunça, não tem barulho. E o que o mecânico usa para consertar o carro? Né? Um notebook. Olha só que coisa. Mas, poxa, mas como que conserta um carro com notebook? Hoje, a maior parte dos componentes de um carro, eles são todos eletrônicos e também são conectados a microcomputadores. Hoje você tem um mini computador dentro do carro que controla todos esses componentes. Aí o mecânico chega lá com o notebook, conecta o computador dele com esse microcomputador do carro. E ele faz uma leitura, faz todo um diagnóstico do carro, parte elétrica, parte mecânica, parte hidráulica, parte de sensores do carro, e ele pode diagnosticar alguma falha, pode diagnosticar algum problema de desgaste, pode verificar a vida útil do motor, né? E aí, quando a gente fala nisso, hoje a evolução já desses diagnósticos foi para a mão do condutor do carro. Então, no caso eu coloquei aqui, né, o lançamento do Virtus da Volkswagen foi considerado aí o carro com a inteligência artificial implantada no sistema do carro. Então, é um modelo de sistema onde o motorista ele conversa com o sistema do carro e o sistema de inteligência dá o suporte ou dá a resposta de algum problema, de alguma dúvida do carro para o usuário, para o motorista. Um recurso legal que esse sistema de inteligência tem é que através de imagem, então assim, o motorista ele pode colocar a foto do painel do carro dele, mostrando ali uma luz acesa, alguma luz que está piscando no painel, que ele viu que tem algum problema. O sistema captura essa imagem e diagnostica qual o problema que é referente àquela luz que está acendendo no painel. Olha, essa luz é referente à pastilha de freio, por exemplo. Já está na hora de você trocar a pastilha de freio. Então você tem ali o manual completo do carro nesse sistema, onde o usuário pode tirar alguma dúvida, pode começar a interagir com esse sistema e o sistema ele vai reconhecendo qual o padrão? O padrão de dirigir do motorista, né? Se esse motorista ele dirige o carro mais na estrada, mais na cidade,
se ele acelera mais ou se ele acelera menos, qual o combustível que ele costuma utilizar, né? A frequência com que ele faz a manutenção no carro dele. Então, são respostas que o motorista ele começa a ter de forma mais inteligente, que até pouco tempo atrás a gente não tinha isso disponível nos carros, né? Uma evolução dessa engenharia aí, né, onde que nós vemos hoje? Nos carros autônomos, né, nos veículos autônomos. Eu vou dar um play aqui, do lado direito tem um vídeo falando sobre o Uber, nos Estados Unidos, disponibilizou um... Ela disponibilizou um carro totalmente autônomo para os passageiros do Uber. Então, eles fizeram um teste num bairro pequeno, onde as pessoas literalmente entravam no carro, não tinha motorista e o carro levava do ponto A ao ponto B de forma autônoma, né? A gente já tem hoje caminhões que fazem esse tipo de trabalho também autônomo. A Mercedes, ela é uma montadora que está tomando a frente disso no segmento dos caminhões. No segmento dos carros, né, nós temos aí a Tesla, que também está disparando com os carros elétricos, mas também com os carros autônomos. O Google tem projeto de carro autônomo também. Então a gente está chegando num nível, né? Hoje mesmo, em 2020, você pode comprar um carro onde ele tem um sistema de inteligência artificial capaz de entender alguns padrões durante o trajeto e ele pode tomar a decisão pelo motorista de frear, de manter o veículo na faixa da pista, da estrada, né? Ele pode reconhecer objetos na frente ou atrás do veículo, e isso sem a interação direta do motorista, né? A gente chama aí dos níveis de automação. Então é interessante a gente ver a capacidade da aplicação da inteligência artificial no dia a dia. Um outro ponto, né, sobre os negócios, né, nas ações, investimento. Então, as empresas hoje que querem operar ou que estão operando na Bolsa de Valores ou que tem aí alguma situação de negociação, hoje você não precisa mais ter o operador fazendo isso, né? Você pode simplesmente ter um robô, ter um programa de computador capaz de entender o comportamento das ações ou dos investimentos, né, que seja, e tomar decisões de comprar ou vender ação, ou de fazer um certo investimento, de comprar um produto ou de vender um produto na melhor situação possível. Como que ele faz isso? Ele faz um acompanhamento, né, uma leitura dos dados, das informações e vai aprendendo. Ele vai aprendendo. Então, conforme ele vai entendendo e aprendendo esses padrões, esse comportamento, ele pode ir tomando decisões. Então, quando ele toma a primeira decisão, vamos supor que ele tem um acerto de 65%. Foi um negócio vantajoso em 65%. Todo esse aprendizado que ele teve para tomar essa decisão, ele reserva, ele guarda para tomar novas decisões melhores. Então ele vê o que ele acertou e o que ele errou. Onde ele errou, ele também melhora para quê? Para poder errar menos. E aí, numa segunda oportunidade, vamos supor que ele vai fazer uma venda de uma ação ou de uma compra de uma ação, e aí ele tem um acerto nos negócios de 80%. Né? Então ele vai melhorando a capacidade de entender esse comportamento. E aí, né, eu coloquei negócios aqui mais nas ações, mas os sistemas hoje eles estão entrando em outras áreas da empresa, como a gerência, né, a gestão própria dos negócios, a parte de estoque ou de controle
né? Você pode fazer isso de forma inteligente. Então, no caso, quando nós temos aí um volume grande de estoque, vamos pensar hoje numa B2W, numa Cenova, né? Grupos de empresas aí espalhados no Brasil. A B2W, por exemplo, ela tem Americana, Submarino abaixo dela. Então, o estoque que ela tem que ter é muito grande. Como você gerencia de forma inteligente se você precisa comprar mais ou menos de certo fornecedor, né? Fazendo essa análise inteligente. Olha, determinada época do ano eu vendo mais geladeira, mais linha branca. Determinada época do ano eu vendo mais produto digital, produto eletrônico relacionado a smartphone, computador, notebook, tablet. Em determinada época do ano, quando tem alguma data em especial, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Então eu consigo entender, né, fazer com que o sistema entenda todos esses parâmetros e ele me fala, olha, o ano passado, no Dia das Crianças, vendeu muito celular. Então, para esse ano, a tendência é essa. Então, sei lá, 30 dias antes da data do Dia das Crianças, você compra um lote de celulares. Por quê? Porque você tem que se preparar quando chegar aquela data. Então você começa a determinar essas tarefas de decisão, de entendimento, para um sistema inteligente. A chance do humano errar, né, de confiar na cabeça dele, vai ser menor. Um outro recurso, né, que eu já falei também, que as empresas estão adotando, a gente às vezes utiliza e não se dá conta, são aí os robôs de atendimento, né, ou os chatbots, e isso relacionado ao CRM. CRM é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, com o consumidor. Então você tem sistemas aí de relacionamento onde você tem instalado esse tipo de sistema aqui do lado direito, né? Aquela abinha que fica no site ou no aplicativo quando a gente entra, né? Você vê uma pessoa falando ali, olá, posso ajudá-lo? Mas na verdade não é uma pessoa, é um robô por trás disso. E aí você coloca ali, olha, estou procurando ajuda para o pagamento. Quando você coloca a palavra pagamento, ele entende que você está com um problema de pagamento. E aí o sistema inteligente, ele direciona você para um atendente do financeiro, né? E como que ele trabalha essa inteligência? Utilizando aí recursos de processamento de linguagem natural, de comportamento vindo do sistema de relacionamento. Então, se você é um cliente que tem um bom relacionamento com a empresa, você tem um certo tipo de atendimento, vamos dizer assim, pelo chatbot. Ele pode te direcionar melhor para as coisas que você precisa de ajuda. Quando você nunca teve nenhuma relação com a empresa, você está indo pela primeira vez, esse sistema ele não tem um histórico seu para poder entender o seu comportamento. Então ele vai te atender de forma padrão. Qual você precisa de ajuda com o quê? Né? Quando você eu já vi até uma proposta, né? Eu estou lembrando uma coisa agora aqui, uma proposta de sistema inteligente para atendimento de pizza, de pizzaria. Então, foi colocado em teste, né, um sistema onde ele fazia a leitura do sistema de vendas da pizzaria para analisar os sabores que determinados clientes pediam durante um tempo, né? E aí o sistema ligava para o cliente, falar, olha, o fulano, o senhor está acostumado a chegar perto do final de semana, quinta ou sexta-feira,
pedir uma pizza de calabresa e de mussarela. Nós temos uma promoção desse sabor. Posso estar enviando uma pizza para o senhor? Então, aí a pessoa recebe um telefonema, né? Fala, poxa, nem estava pensando em pedir pizza e tal, mas como eu estou acostumado a comer pizza de quinta ou de sexta-feira desses sabores, eu vou querer também uma pizza hoje, então. Então, como que ele adivinhou que eu queria pizza de calabresa e mussarela na sexta-feira? Entendendo o meu comportamento, né? E isso acontece com a gente a todo momento, em todo dia, né? Nas redes sociais, quando a gente utiliza o Facebook, né? Como que o Facebook mostra aí anúncios ou situações que a gente não estava esperando, né? Falou, nossa, que coincidência que deu, né? O Google direciona nós para algumas páginas aí que parece que está adivinhando o que a gente está pensando, né? Justamente por isso, por esse cruzamento de preferências, cruzamento de padrões. Outra coisa que não sei se alguém aqui já utiliza, mas já está ficando muito comum, né? Até por uma questão do preço, do custo, são os dispositivos inteligentes para casa, onde você pode automatizar a sua casa. Então, desde acender e apagar a luz, quanto você alterar a temperatura do chuveiro, da banheira, do ar-condicionado, você ligar ou desligar algum equipamento, algum aparelho na sua casa, né? E como você coloca a inteligência nisso tudo? Esses dispositivos, essas assistentes virtuais aí que nós temos hoje, né? O Google Assistente, o, o próprio serviço da Amazon, tem da Xiaomi agora. Então, você começa a utilizar o sistema, ele vai entendendo que, olha, todo dia, por volta das 18 horas, ele chega e acende as luzes e ele liga a televisão em determinado canal. Se esses componentes estiverem conectados no equipamento inteligente, pode ser que você chegue um dia na sua casa, por volta das 18 horas, a partir do momento que você entra, a luz já está acesa e a televisão está ligada no canal que você costuma assistir, né? Por quê? Porque o sistema reconheceu um padrão naquilo ali que você faz. Então, é uma facilidade, depende para quem, né? Tem gente que às vezes vai gostar disso, mas tem gente também que pode não gostar de ter esse padrão, esse modelo, alguém decidindo ali por nós. Mas pode facilitar. Hoje você vê a aplicação desses sistemas, por exemplo, para quem mora sozinho, ou para pessoas idosas, ou para pessoas com algum tipo de necessidade especial, ou alguma dificuldade de mobilidade. Esses sistemas inteligentes estão sendo capazes de aperfeiçoar o dia a dia dessas pessoas. Falando nesse assunto de casa inteligente, eu estou com um projeto com um aluno, né, onde o aluno desenvolveu um sistema interligado à automação residencial, onde, através do comando de voz, ele dá o comando para os equipamentos ligarem, desligarem, e algo do tipo, e isso pode facilitar aí, é o que eu falei, né, pessoas que moram sozinhas, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência física, isso pode facilitar muito. Então, inclusive, é um dos projetos de pesquisa lá do nosso grupo. Uma outra área que está criando muita oportunidade também com a introdução da inteligência artificial, a educação 4.0, a educação digital. Então, hoje nós temos aí um modelo de aula totalmente diferente, né?
os alunos utilizando muito mais recursos computacionais, utilizando realidade virtual, realidade aumentada, para poder ter acesso a situações que antes era impossível. Um exemplo, né, num curso de engenharia mecânica, por exemplo, o aluno pode estar usando um óculos de realidade aumentada, de realidade virtual, onde, através desse óculos, ele olha dentro de um motor de combustão, um motor de um carro, um motor de alguma máquina, e ele pode observar o funcionamento desse motor, né? Então, a gente vê isso hoje, né, na engenharia aeronáutica, por exemplo, na indústria automotiva, onde os mecânicos eles utilizam essa inteligência para poder estudar a mecânica, a engenharia dos equipamentos, das máquinas, ou no caso dos carros, dos aviões, e eles observam, né, através desse óculos, como que trabalha os mecanismos, como que trabalham as peças, os componentes. E isso, claro, traz um conhecimento muito mais expandido, né? Então, isso é aplicado desde os anos iniciais. Então, você pega hoje a criança que tem contato já com tecnologia, você vê aí os cursos de criatividade, de robótica, né? Olimpíadas, né, nacionais, internacionais de robótica, né? O próprio Senai, o Senai é um modelo aí que todo ano ele tem alunos que estão envolvidos aí com essas Olimpíadas, as grandes faculdades. E aí a questão que mais é determinante da inteligência é melhorar realmente o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. O professor, ele tendo essas ferramentas, ele é capaz de maximizar o ensino para o aluno. Ele tem muito mais recurso de ensinar e o aluno também, por consequência, ele tem um ganho, né, na aprendizagem. Resolver tarefas, realizar tarefas com precisão, com agilidade, né? Você desenvolve o raciocínio rápido do aluno, o raciocínio de resolução de problema. Você começa a enxergar as coisas de outras formas, ou seja, o aluno ali ele começa a desenvolver habilidades que antes não eram capazes, né, de ser desenvolvidas com mais facilidade, levava mais tempo. E hoje você tem um ganho na educação por conta da inteligência artificial. Um outro ambiente que também todos nós aqui, acredito eu, que em algum momento já nos deparamos, né, com o uso da inteligência artificial, que são aí nas plataformas de streaming. Então, hoje é comum você abrir o Netflix e tá lá uma série que acabou de lançar, e você fala, nossa, caramba, é a série que me falaram, tal. Nossa, eu gosto muito desse tipo de assunto, tal. Eu vou assistir. Aí fala, caramba, né? Como que o Netflix parece que adivinhou é, o meu gosto pelaquela série, né? Então, justamente porque você foi assistindo séries, claro, só daquilo que você gosta, e aí o próprio sistema de inteligência artificial do Netflix ou da Amazon Prime, ele oferece séries, filmes, documentários de acordo com o que você já assistiu. Simples assim, não é nenhuma mágica. Então, uma coisa que se fala, né? Não fica disponível para o usuário toda a base de dados disponíveis ali de filmes, de séries, do Netflix, por exemplo, para a gente poder navegar. E por que será, né?
primeiro, a gente não ia ter a capacidade ali de ficar escolhendo milhares ou milhões até de séries para você ver o que você quer assistir ali. Você quer algo que seja prático e rápido para escolher, não quer ficar perdendo tempo. Então, quando você faz o seu cadastro, você já determina algumas preferências de gêneros, onde por essa preferência ele já vai determinar, olha, você tem uma ligação mais para terror ou para suspense. Eu vou te passar séries, documentários e filmes nessa linha de gênero. Então, a não ser que você comece a assistir muita comédia, o sistema ele vai começar a migrar. Aí ele vai falar, opa, peraí, eu acho que esse usuário aqui ele está assistindo mais comédia, eu vou colocar algumas alternativas para ver se ele assiste. Então, o Netflix ele coloca de forma não não proposital que você coloque, né, o próprio sistema oferece uma série ali que você não estava procurando. Se você clicar nela e abrir e assistir, então é porque você confirmou aquele gosto seu. Aí o sistema ele começa a entender e começa a se adaptar a esse novo gosto de gênero seu, tá? Não é segredo nenhum. Isso daí é pura inteligência artificial. Por último, aqui eu coloquei um outro tema, né, muito interessante para trazer para vocês, que é a respeito aí das agritechs. As agritechs, né, o Dr. Felipe Araújo ontem na palestra ele falou sobre as fintechs ou as lawtechs. Então aí as startups, né, da área do direito, das finanças e também a gente tem as agritechs, né, as startups do agronegócio, colocando aí, né, ao uso da pessoa, do campo, sistemas com inteligência artificial. Qual que é o intuito do uso? Você ter uma maior produtividade com menor tempo, em um espaço menor, né, com uma qualidade maior, utilizando menos recursos possíveis. Isso é o que a inteligência artificial vai poder te proporcionar. Então, hoje você tem sistemas aí que faz a leitura do solo, faz a leitura de inseticida ou de algum agrotóxico que você possa colocar aí um defensivo, a água no solo, chuva, umidade, sensores que possam ter espalhados no campo para meteorologia. Então, o sistema ele faz um cruzamento dessas informações e aí determina se aquela plantação ou aquele campo ali precisa de algum tipo de produto para melhorar a qualidade do solo, ou se você precisa colocar algum defensivo, ou se você precisa ter uma proteção contra o sol, né? Na colheita, você pode ter sistemas aí implantados nos próprios equipamentos, nos tratores, nas colheitadeiras, onde esse sistema, vocês estão vendo aqui no canto direito, né? O motorista ali, ele não está dirigindo a colheitadeira, ele está com o notebook aberto e vai fazendo o acompanhamento só da máquina. A máquina, por si só, ela vai fazendo o acompanhamento da colheita, ela vai fazendo todo o trabalho ali de forma inteligente. Então, você colhe na época certa, mas não é a época, vamos falar assim, da natureza, né? É a época que o sistema indica para você ter o melhor resultado. Consequência disso, o Ministério da Agricultura já tem aí um programa agro, né, 4.0, onde ele investe aí 4,8 milhões em projetos de agronegócio relacionado à implantação de tecnologias no setor agrícola. Então, são oportunidades aí que não somente quem é da área do agronegócio, mas também
para profissionais de tecnologia fazerem essa parceria, tá? Como eu falei, o intuito aqui é a gente abrir horizontes sobre a aplicação dessas tecnologias, né? Então, falar, poxa, eu não me imaginava prestar serviço para uma empresa de agronegócio. Tá aí, né? Você pode ter um aporte financeiro do Ministério da Agricultura, né? Um financiamento de um projeto por conta de desenvolver um sistema relacionado à agricultura 4.0. São coisas, né, pessoal, que eu trouxe, mas totalmente já atuais. Isso a gente não está falando aqui que vai ser o futuro, daqui 5 anos. Né? São coisas aí que já estão acontecendo já há algum tempo, inclusive. Tá? Como que está o mercado para tudo isso daí, né? Então, se você for hoje nas buscas aí de emprego, eu fiz um teste, inclusive hoje, em um site de vagas, eu coloquei inteligência artificial. Ele me deu aqui 184 vagas relacionadas a esse termo, em um número de 60 anúncios. Então, você tem engenheiro de inteligência artificial no Rio de Janeiro, você tem programador júnior ganhando 3 a 4 mil reais, com algumas linguagens, você tem desenvolvedor para sistemas de inteligência na casa de 10 a 15 mil reais. Então, o mercado está totalmente aberto, né? Oportunidades não faltam. Poxa, mas como que como que a gente resolve, né? Ou como que pelo menos minimiza essa questão do mercado? Como que eu me preparo para isso? Como que eu vou buscar formação para isso? Então, eu coloquei aqui no caso da Anguera. Hoje você pode ter duas opções, né, em termos de graduação. Você faz o curso de sistemas de informação ou você pode fazer o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. A diferença, né, é que o curso de sistemas de informação ele é bacharelado, ele é de 4 anos, quanto ao de análise de sistemas, ele é um curso tecnológico de 2 anos e meio. Consequentemente, você pode ir para uma especialização, né, um aperfeiçoamento do seu curso de graduação. E aí eu coloquei também duas opções, né? Um curso de BI, Big Data e Analytics, ou seja, com formação de ciência de dados. Lembrando, né, no começo da apresentação, eu coloquei o campo da ciência de dados, um dos 3 pontos ali da área da inteligência artificial, e também a estatística aplicada, que entra no campo aí tanto da ciência de dados quanto do machine learning, né? Do aprendizado de máquina. Você vai desenvolver aí modelos matemáticos para esses sistemas. Então, é uma forma de você começar a trilhar o seu caminho focado na inteligência artificial. Outras opções, né? Você tem aí formações complementares que pode te ajudar a desenvolver melhor essas habilidades ou esses conhecimentos. Então você tem ali, né, um site chama Data Science Academy, que oferece um curso, olha, de introdução à inteligência artificial. A própria Microsoft hoje ela tem uma academia, né, academia de IA, onde você tem ali vários cursos, desde o básico ao avançado, sobre a inteligência artificial, sobre programação, sobre banco de dados, sobre as ferramentas, o ambiente de nuvem, parte de desenvolvimento, muito, muito completo, recomendo o curso da Microsoft. Tem também da Udemy, um portal de cursos, né, de cursos online, então também tem cursos de inteligência artificial aí para iniciantes, ó, começando com R$ 29,90, você consegue fazer um curso. Então, opções existem. Basta só
ver qual é o foco que você quer seguir, qual a linha de atuação que você quer seguir, né? Seja ela na área médica, na área da engenharia, na área do agronegócio, na área das finanças, né? Você pode trabalhar para um banco, você pode trabalhar para uma startup, você pode trabalhar em N cenários aí, em N empresas, né, de diferentes setores. Bem, então, para finalizar, eu vou deixar aqui também os links, né, das nossas redes sociais, pedindo também que vocês entram lá, façam parte das nossas redes, né? Entra na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram, siga-nos no Instagram. Eu não sou bom para esse tipo de marketing de rede social, a linguagem, tudo, mas é o que o pessoal diz, né? Entra lá, nos siga. No YouTube você vai se inscrever, vai ativar as notificações, clicar no sininho. No LinkedIn, nós temos um perfil no LinkedIn onde nós queremos usar aí para publicação de vagas, de oportunidades de trabalho pelo LinkedIn. Então, quem gosta mais de usar o LinkedIn sempre fica atento assim que surgir alguma situação de oportunidade, tanto nossa da Anhanguera, quanto de algum parceiro, de algum colaborador que queira nos avisar sobre alguma vaga, nós vamos disponibilizar lá no nosso perfil do LinkedIn. Meu contato, meu e-mail está aqui, deixo à disposição de todos, guilherme.matsushita@anhanguera.com, meu e-mail institucional. Quem quiser receber essa apresentação por e-mail, entre em contato. Primeiramente, antes da gente partir para as perguntas, quero agradecer novamente, né, para quem ficou aí até agora, quem teve toda essa paciência, as pessoas que fizeram as inscrições aí nos 4 dias de evento. A maioria aí de vocês participaram, inclusive, nos 4 dias. Agradecer desde terça-feira o Evandro, que trouxe aí um excelente testemunho aí do seu dia a dia sobre gestão de software, de projetos de software, toda a parte de equipe. Na quarta-feira a gente trouxe o Márcio, que é uma pessoa muito experiente falando sobre a gestão do projeto da sua vida pessoal e profissional, né? Como que a gente tem que trabalhar isso também, não esquecer o nosso lado pessoal. E agradecer também os participantes de ontem, né? O Dr. Felipe Araújo, o professor José Jesus e o Marcos também, que trouxe palestras aí focadas na área do direito, mas relacionados à aplicação da tecnologia, né? Então, falando aí sobre jurimetria, ou seja, a ciência dos dados aplicada à análise jurídica, e também falando aí do serviço de perito forense na área da computação, né? O Marcos apresentou muito bem, uma ótima palestra que nós tivemos, falando sobre o ofício de perito forense de computação. E hoje também, eu acho que de uma forma mais genérica, não queria, claro, aqui entrar em nada técnico, mostrar as oportunidades que a área da computação, da inteligência artificial oferece e o que existe já hoje disponível para quem quer iniciar essa carreira ou para quem está na área de tecnologia e quer ir para a área de inteligência artificial. Pessoal, estou aberto a dúvidas. Eu vi que teve gente que, ao longo da apresentação aí, levantou a mão. Peço desculpa que eu não atendi na hora, até por uma questão de sequência da fala, mas eu faço questão que a pessoa volte e comente, faça pergunta aí, estou disponível. Peça pelo número, olha, dúvidas, críticas ou também, se for possível, elogios, por favor. Vamos lá, Fábio.
Poxa, Guilherme, esses links que você botou sobre os outros cursos, esse material, esse PDF que você está apresentando, tem algum lugar que ele fica disponível? Eu não coloquei disponível em nenhum lugar. Tem o meu e-mail, se você quiser me pedir por e-mail, eu te mando ele sim, não tem problema nenhum, não. Posso te pedir pelo WhatsApp, então? Pode ser também. Beleza. Amanhã eu te chamo, então, te peço. Porque aí Ótimo. esses cursos aí, eu nunca pensei nunca pensei na área de inteligência artificial, não. Te falei daquelas duas áreas, né? Depois de terminar a faculdade, mas essa área aí não você quase não vê profissionais para isso. Como você falou, que botou lá para ver botou lá uma busca e viu cento e poucas vagas disso. E ninguém está ocupando essas vagas de repente há muito tempo. Sim, a oportunidade está aberta, né, para qualquer um aí que se preparar. Pessoal, mais alguém? Teve mais gente que levantou a mão, na hora eu não vi quem era. Puder de novo abrir o áudio aí e perguntar ou quiser comentar alguma coisa, por favor, faço questão aí. Os meus alunos estão presentes. Boa noite, Vamos lá professor. ver quem é aí. Renato Pereira. Isso. Eu sou da Fala, faculdade Renato. da Anguera, do Campo de Marte, tudo bem? Então, a Du estava Opa, falando. tudo bem? Ali de Santana, né? Isso. Você Bacana. comentando sobre inteligência artificial, é uma coisa que eu já venho procurando já na área de engenharia. Você poderia citar alguns itens sobre a área de engenharia na inteligência artificial? Eu sei que está começando agora, né? Então, o que você poderia me Qual indicar? engenharia mais específica? Civil, mecânica, elétrica? Civil. Então, de uma forma geral, claro, não falo aqui como um conhecedor da área da engenharia, mas da área da computação, tá? Uma coisa que eu te falo, se você vai partir, você é da área de tecnologia ou da área da engenharia? Desculpa, não Não, entendi. não, eu sou da área da engenharia civil e estou procurando nessa área porque são poucos profissionais, né? Então, eu quero me aperfeiçoar para no futuro estar na frente, né? Então, mas Então, você quer ir para a parte de inteligência artificial dentro da engenharia? isso. Uma coisa, o Renato, realmente entender o padrão, entender esse comportamento que o sistema ele faz. Então, em qualquer situação dentro da engenharia civil, onde você possa analisar comportamentos, aí eu posso te dar uma situação assim, na parte da construção civil, comportamento da construção mesmo, dos componentes que é utilizado durante uma obra, por exemplo. Você pode ter a instalação de sensores dentro de uma obra. E aí, esses sensores instalados, eles vão te dar os dados que você vai alimentar o sistema de inteligência artificial. Então, aí é você que pode falar até com mais propriedade do que eu, se eu estiver falando alguma besteira. Não, Mas não. você pode ter um edifício, no caso, onde o acompanhamento ou a manutenção desse edifício pela sua construção, né, pela sua estrutura, ela pode ser monitorada 24 horas, 365 dias, através de sistemas conectados a sensores embutidos na construção, tá? Então você Sim. tem lá um pilar, e nesse pilar tem um sensor de movimento, ou tem um sensor de umidade, tá? E esse sensor está ligado no sistema. A Ah, inteligência artificial, ela vai, através da leitura desses dados, aprendendo como que se comporta o edifício durante os anos, tá? tá, o senhor podia me indicar algum, tipo assim, eu te mandar um e-mail e tem como você me indicar o processo, assim, para você começar a estudar a inteligência artificial e com isso incluir a na engenharia civil.
É coisa Sim. que eu vim procurando, são poucas pessoas que estão fazendo isso, entendeu? Então é um ramo que está crescendo, futuramente será bem utilizado em todas as profissões, né? Eu dei o caso da construção. Para o lado da obra pronta, vamos falar assim, né? O engenheiro ele pode fazer hoje, né, a questão aí dos projetos das casas inteligentes, O das estudo de casas ambiente, né? isso, das casas sustentáveis. Então uma outra área, uma outra ramificação da aplicação que você pode seguir também. Um exemplo, utilização de água para água da chuva para reutilização, energias renováveis, então energia eólica, energia fotovoltaica. Isso você pode estar integrado numa casa com um sistema de inteligência. Então, o sistema inteligente ele vai analisar o comportamento da casa em relação ao uso da energia elétrica, em relação ao uso da parte hidráulica, né, a parte toda de água, para analisar assim, olha, em que período do dia a casa mais utiliza água ou menos água, ou utiliza mais a energia elétrica ou menos a energia. E aí, conforme você vai analisando o sistema, você vai adaptando a casa para as necessidades. Isso é um outro campo a ser explorado. É isso também que eu estava pensando, basicamente nesse. Sim, também. Voltado mais para a parte residencial e para a terceira idade, né? Onde o Brasil está crescendo muito. Então, esse é um pensamento. Então, tá, então, me manda um e-mail, qualquer coisa a gente vai se falando. Positivo. Vou deixar, vou mandar mesmo. Aí algum material, alguma coisa, eu te falo. Sim, sim. Muito obrigado, hein? Excelente palestra. Imagina, obrigado eu, Renato. Nada. Pessoal, mais alguém? Vamos lá. Tem que ter alguma pergunta de algum aluno, hein? Senão aí o professor vai falar assim, poxa, legal, hein? Chamou todos os alunos lá, nenhum fez uma pergunta, tal. Professor, boa noite, tudo bem? Oi, Eric Andrade. Fala, Eric. Sim, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, sou aluno aqui de Guarulhos, o campus... Opa, de que curso? Engenharia Elétrica. Opa, legal. Eu atuo com redes na área de TI, né? Já há algum tempo. Sim. Sou tecnólogo de telecomunicações. Eu atuo com redes e transmissão, né, de sinais, né? Que abrange, inclusive, meu curso de engenharia, né? Eu queria saber o seguinte, teve uma palestra essa semana, onde o professor falou sobre mainframes e tinha lógica de programação, né? COBOL, Java, e para trabalhar com IA também, né? Tem algumas situações associadas à programação, né? Com IA também, né? Para criar, por exemplo, um sistema, um componente para desenvolver algo que utilize a lógica, a inteligência artificial. Você sabe me responder isso? Isso totalmente, né? Que eu falei, hoje para você iniciar no campo do desenvolvimento desses sistemas, a linguagem mais utilizada é Python. Sim. Então, você começa... Tá em volta agora. Isso, é o que está em alta aí. Então, até pela facilidade e pela flexibilidade que a linguagem te dá, você pode explorar muita coisa no campo da inteligência por causa da linguagem Python. E aí, não somente a linguagem, você tem que cruzar com outros recursos, né? Por exemplo, banco de dados. Então, a gente está falando aí de banco de dados relacional, banco de dados não relacional. Por quê? Para você poder fazer esse entendimento dos padrões. Tá? Um exemplo que eu posso te falar, um exemplo não, uma situação que eu posso te falar é procurar informação no site do Watson, da IBM. Por que do Watson? Lá o Watson, né, o site do Watson, ele é um ambiente onde você tem
ferramentas ali pré-prontas já, vamos dizer assim. Você não precisa desenvolver a ferramenta do zero em termos de código. Ela já está praticamente escrita, você vai imputar os dados e e a ferramenta te dá o processamento. Então, por exemplo, se você... Como se fosse um simulador, né? Vamos dizer assim. Isso, você pode brincar ali, você escreve alguma coisa, a ferramenta ela transforma o texto em áudio. Ou você pode colocar de áudio para texto. Para mim, no Watson, para mim pesquisar, eu coloco como, assim, para chegar nesse... Watson. No Watson, primeiro resultado, Watson e IBM. Ah, sim. Não, sim, Watson IBM, não, Watson Microsoft, né? Não, IBM. Watson IBM. Ah, tá. E lá dentro do Watson mesmo eu consigo navegar e encontro, né? Tem essas ferramentas aí. Então, assim, a ferramenta que eu falei de processamento de linguagem natural, ferramenta para tratamento de imagem. Então, assim, você vai... por isso que eu falei, a questão do machine learning, né? O aprendizado de máquina. Você pode inserir imagens onde você vai ensinar o sistema a falar, olha, isso tudo que eu estou te dando são variações de, sei lá, de porta. Tudo isso é porta. Porta comprida, porta baixa, porta de madeira, porta de lata, porta estreita, porta de banheiro, porta de sala. E aí, no meio lá, você coloca um retângulo feito no Paint, vamos supor. O sistema ele tem que ser capaz de diagnosticar que aquilo não é uma porta. Agora, essa ferramenta, você não precisa desenvolver ela escrevendo o código dela. Ela está lá pronta para você usar. Então, hoje, né, a Microsoft, ela também tem um ambiente, né? A Microsoft, ela tem um ambiente que você pode acessar e utilizar essas ferramentas da Microsoft para poder começar a aprender como é que funciona, né, a coisa. Certo. Inclusive na nossa palestra, foi na de terça-feira, inclusive, era sobre mainframe, então acabou os mainframes lá, eles, né, tem a linguagem de programação lá que eles utilizam, que é o COBOL, né, e já não está ultrapassado, né, que era até o tema da palestra, né, que é um mito de que está ultrapassado, porque na verdade os grandes bancos e grandes empresas utilizam por causa de segurança até, né, o fator maior. E aí ele citou isso daí, dele ter a dica, né, não sei, acho que para quem tiver interessado aí, não ter acompanhado a palestra, quando se trata de Python e Java, né, falam que o primeiro conselho é você primeiro entender a lógica da programação, que é não sintaxe, não a linguagem, não a sintaxe, não os comandos, mas sim primeiro a lógica. Então, se puder fazer um cursinho no YouTube, eu já vi que tem bastante vídeo ensinando lógica, né, que é a teoria da lógica, de como entender, né, a programação, a lógica, e depois sim partir para a sintaxe, que é os comandos, né? E aí Python parece que é o que está na moda, que é um que ele está sendo mais eficiente, mais leve e que dá mais, né, tá tendo mais resultados aí, né, mais que Java e tal, que é menos complexo, né, a sintaxe, né? Com certeza. Se eu tiver errado, o senhor me corrija, por favor. Não, mas é isso mesmo. O Python, é o que eu falei, ele é uma linguagem que se adapta a qualquer tipo de modelo assim para software, né? Se você vai desenvolver um software hospitalar, um projeto de inteligência artificial, um aplicativo, um sistema de gestão, certo, ele é mais fácil de ser utilizado aí. Ok, obrigado, professor. Obrigado mesmo. Imagina, obrigado eu pelo prestígio aí, bacana ter participado. Legal. Gostei da palestra. Vamos lá, pessoal. Quem mais aí? Só continuando, eu mandei para o senhor um e-mail, tá? O início da palestra, eu perdi alguns detalhes aí que eu estava em trânsito, né? Para chegar em casa, então eu mandei um e-mail. Se você puder mandar o vídeo, eu agradeço, tá bom? Mando sim. Inclusive, é bom você ter tocado nisso. Lembrando que todas as nossas palestras, né, a de terça, quarta, quinta e de hoje, a partir de semana que vem eu vou estar disponibilizando no canal do YouTube.
na íntegra. Então, só entrar lá no YouTube e colocar Guarulhos Exatas. Tem o nosso canal, já tem alguns vídeos lá de palestras anteriores, de lives anteriores que eu já fiz também, com alguns convidados. Interessante. E a gente tem um projeto também de ter mais eventos disponíveis pelo YouTube também. Então, acompanhem lá que eu vou disponibilizar, a partir de semana que vem, esses vídeos na íntegra aí das palestras. Ok, eu estou já acessando aqui no Instagram e também no LinkedIn. Bacana, beleza. Obrigado aí, Eric. Opa, eu que agradeço, professor. E aí, pessoal? Cadê os alunos aí, hein? Vamos lá, gente. Faz alguma pergunta aí, pelo amor de Deus. Sei que tem professor presente aí. Agradecer o Evandro, que está aí também, o Márcio. Estão quietinho aí, mas eu sei que estão vendo aí. Isso aí, Guilherme. Na verdade, quando você estava comentando aí na palestra, e parabéns aí pela palestra, me veio uma automação que é muito comum para a gente e cabe bem ao exemplo aí que você deu, tá? Sabe aqueles robôs de limpeza de casa, o iRobot, entre outros? Ele é um ótimo exemplo. Por quê? Porque ele faz o mapeamento da casa, né? Esses mais avançados, ele faz todo o mapeamento, grava o percurso que deve seguir e depois ele vai, automaticamente, ele faz o melhor percurso para percorrer com menos tempo e mais eficiência para limpar toda a casa, que é aquele aspirador robô, né? É um excelente exemplo aí que já existe há algum tempo, né? De inteligência artificial, né? Sim. Bacana ter lembrado mesmo, né? É verdade. É muito legal, assim, de ver ele trabalhando, né? Porque, realmente, você deixa ele ali, como é que ele sabe, né, por onde que ele tem que ir e tal? Justamente por esse mapeamento aí. Verdade, bem lembrado. Boa noite, Guilherme. Parabéns pela apresentação. Nessa pandemia, Marcio, precisava de sprays em casa, né? Deixa lá o bichinho trabalhando, né? Deixa lá, cara, porque não é fácil. Boa noite. Meu nome é André, eu sou aqui de Santo André. E fala, André, de Santo André, tudo bem? Eu queria falar sobre o agro, né? O agronegócio também, o pessoal já tem tratores que já está trabalhando, né, de maneira autônoma. Tem algumas fazendas que já não precisa mais do operador, é tudo via GPS, pelo GPS ali, como é que fala? Não, GPS. O drone, né? O drone controlando a situação. Tá. E o dono só supervisionando pelo tablet. Isso já tem acontecido em algumas fazendas. Eu vi uma operação, né? É algo que também já é revolucionário, né? Com certeza. Eu não coloquei ali também, mas na parte da pecuária, a criação de animais já tem também inteligência artificial implantada, né? Você Sim. analisar o comportamento e os padrões dos animais. Então, por exemplo, aproveitar o próprio Evandro que está aqui, que é um conhecedor dessa parte de fazenda aí, o animal ele tem um comportamento como um indivíduo ali tem. Então, sei lá, o deslocamento dele no pasto, os horários, a alimentação, a água. Então, o sistema da inteligência começa a acompanhar essa movimentação dos animais, e aí você pode analisar os dados e ver, olha, não adianta eu colocar, sei lá, ração 8 horas da manhã, eles não comem, né? Esse horário eles estão numa região do pasto. Aí eu coloco às 11 horas da manhã. Eu vou colocar água tal hora, ou em tal lugar, que seja mais próximo para eles, alguma coisa do tipo, né? Você vai analisando a movimentação. Aí você pode ter, claro, chip implantado no próprio animal,
ou sistema de monitoramento que faz a varredura também do movimento dos animais no campo, né? Um outro ponto que me fez lembrar que a questão do monitoramento de deslocamento, hoje é colocado esse mesmo sistema nos jogadores de futebol, né? Então, o jogador de futebol usa um equipamento ali que parece um sutiã ali por baixo da camiseta, né? E ali tem sensores, tem um GPS na roupa do jogador, onde o sistema mapeia toda a área onde o jogador correu durante o campo, durante o jogo. Qual foi a velocidade, quanto tempo que ele ficou parado em algum ponto do campo, qual foi a área do campo onde ele mais passou. E aí você consegue determinar jogadas, consegue montar estratégia de jogo utilizando esses dados dos jogadores, né? Então, a inteligência artificial, ela pode estar aplicada aí em qualquer situação, é o que eu falei. A ideia aqui não é falar propriamente da programação ou das tecnologias, e sim das oportunidades que nós temos em outras áreas, a não ser somente a própria tecnologia, né? A verdade é essa, que você falou aí do agro, bem lembrado. Supervisionar, né, a situação do que está ocorrendo. Você é aluno de que curso, André? Sou de administração, estou no 5º semestre. Ah, bacana. Na parte de gestão mesmo, você vai ter muita coisa aí de inteligência artificial. Sim. Obrigadão pela oportunidade. Beleza, obrigado pela pergunta aí, pelo comentário. Boa noite, Guilherme. Parabéns aí pela palestra, o professor Jorge, Ô, tudo professor, bem? como é que vai? Tudo bem? Obrigado, Tá. imagina. Você falando aí, eu me senti em casa, porque eu sou da engenharia elétrica. O monitoramento de todo o sistema, né, de subestações, né, de disjuntores, de transformadores, né, os sensores que vão dar informação de todo um sistema supervisório que a gente tem na subestação. Então, é irmã disso que você falou, né? Não tem como ser diferente. Você vai monitorar as falhas, né? Qual tipo de falha em algum equipamento, até a parte de telemetria, medição de consumo de energia mesmo. Então, tudo que você falou aí, e hoje, né, uma pessoa pode ter uma falha na subestação e o relé mandar a informação para o celular do engenheiro. Então, você já sabe qual o disjuntor que atuou, qual foi a causa, né, da falha pelo seu celular. Então, a nossa vida agora, presente, né, como você falou, é isso. Né? Daqui para frente, a questão dos acertos, né, a porcentagem de acerto, como você tinha falado anteriormente, é o que vai fazer essa diferença para a gente. Né? E a quantidade de dados, aí, o Big Data, né, o Big Data, como você disse, que é para compilar tudo isso, né, você ter um suporte, né, um local onde você consiga armazenar o máximo de informação possível para que ela seja mais assertiva para você tomar uma decisão. Né? Então, eu parabenizo mais uma vez aí para você e é o nosso dia a dia, né? Não tem como mudar mais. Obrigado, viu, professor? Isso daí é a premissa até das cidades inteligentes, né? A gente fala que uma cidade inteligente é aquela que, quando o usuário, vamos supor, da rede elétrica da companhia, ele vai ligar para fazer a reclamação de um transformador queimado na rua dele, a equipe já está até em deslocamento, se não já está até no poste arrumando o transformador. Mas como que fica justamente por esses gatilhos aí, né, que você pode acionar de várias formas, né? Nós tivemos um exemplo, eu tenho um aluno aí da Anhanguera que ele é técnico de segurança de trabalho de concessionária.
Então, ele tem no celular dele onde as equipes estão trabalhando. Então, qual a rua, onde a equipe está trabalhando naquele momento. Se tiver algum evento, alguma coisa com relação à equipe, ela já um suporte mais rápido, né, para chegar lá, para ajuda, ele já tem isso no celular. Ele tinha me mostrado aí que ele estava apresentando o TCC dele para mim e mapeando as equipes trabalhando na rua. Então, é uma facilidade que a gente... o que eu falo, né, naquela palestra que eu tinha feito, até que você tinha me pedido de gestão do conhecimento e tecnologia da informação, que é uma das matérias aí da engenharia de produção da Anhanguera, é isso, né? Como que eu vou pegar a informação e vou trabalhar em meu benefício da maneira mais fácil, né, clara possível para eu tomar decisão. Com certeza, professor. Obrigado pelas colocações aí. Eu que agradeço pela palestra. Muito obrigado de novo. Opa, imagina. Fica a dica já então, pessoal. Professor José Jorge, professor das engenharias, né, não só da elétrica. Quem tiver também a oportunidade de conhecer mais o mundo da engenharia, por favor, nós temos aí um time de professores excelentes, bem capacitados, gabaritados aí à disposição. Pessoal, então, novamente agradecer a todos, tá, pela presença do pessoal aqui, agradecer aos palestrantes da semana, né, que engrandeceram aí nosso evento, a gente que fez um esforço aí para trazer todo o pessoal, a gente sabe aí da disponibilidade de cada um, sabe das particularidades, mas acabou dando tudo certo, o pessoal participou, teve um grande número de inscritos, isso sim, a gente foi mais do que o esperado, superou realmente as nossas expectativas. Infelizmente, a gente não pode fazer um evento presencial, gostaria muito. Vamos torcer aí para um futuro breve, a gente ter realmente a possibilidade desse evento acontecer lá na unidade da Anhanguera em Guarulhos, né? Já deixo aqui o convite de todos, assim que isso for possível. Então, agradecer de novo, tá, gente? A paciência, a colaboração de todos aí, dos professores que prestigiaram, dos alunos, tanto dos cursos de tecnologia lá de Guarulhos, dos outros cursos também, das outras unidades. Realmente foi com uma grande satisfação que nós fizemos esse evento aí para vocês, para o pessoal de fora também. Como eu falei, a gente vai deixar publicado no canal do YouTube todas as palestras aí da semana, para que fiquem disponíveis aí para vocês poderem também assistirem novamente, compartilharem, passem para os seus contatos, para o pessoal que vocês conheçam dessas áreas, que tenham algum interesse, para que eles tenham acesso a essas informações. Aqui a ideia sempre o compartilhamento do conhecimento, compartilhamento das experiências, né, divulgar toda a nossa experiência que a gente vai tendo e assim atingir o maior número de pessoas possíveis aí. Então, agradeço a todos, desejo já um ótimo final de semana, fico à disposição para eventuais questionamentos, eventuais comentários aí, me coloco à disposição de vocês e aguardo vocês aí num evento próximo, onde a gente vai estar divulgando nas nossas redes aí. Pessoal, uma boa noite para todos, agradeço e até mais. Tchau, tchau.